Olá, meu amigo e minha amiga. Sejam bem-vindos ao nosso Portal do José. Hoje trazendo assuntos e cenas super interessantes que irei compartilhar aqui com vocês, que nos ajudam a fazer um contraponto a esse ambiente que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, com muitas interrogações, tensões, intranquilidades, provocadas por essa extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país, pelas desinformações criminosas que eles estão espalhando por todos os lados. Isso prova que o universo paralelo, de fato, pode interferir na nossa realidade concreta. Essas criaturas irresponsáveis e criminosas estão ainda apostando que o que irá acontecer nos Estados Unidos no dia 20 de janeiro, ou seja, a posse de Donald Trump, irá alterar a realidade de coisas aqui no nosso país. A interpretação que eles fazem é completamente paralela, em uma realidade paralela e que não vai dar em absolutamente em nada, a não ser cadeia para muitas dessas criaturas como um antídoto para que elas baixem o seu facho. Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e trazer aqui as cenas que eu me referi, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão ajudando também o nosso canal de cortes a crescer de uma velocidade impressionante. Mais uma vez, muito obrigado. Vou deixar o link aí e vamos seguir em frente. Bom, vamos aqui aos assuntos, né? Começando aqui com essa situação sui generis, né? Um jornal de direita do empresariado paulista, empresariado nacional, fazendo aqui um editorial bastante contundente em relação à realidade que está se dando nos Estados Unidos. O título do editorial é Um criminoso na Casa Branca. Trump será o primeiro condenado a presidir os Estados Unidos, num caso que ilustra como os demagogos abusam da vontade do povo expressa nas urnas para violar a vontade do povo expressa na lei. Muito interessante, porque as sociedades têm ali sempre a cristalização no ordenamento jurídico, numa Constituição, como a vontade do seu povo, a vontade para ser perene, para o Estado ser organizado por toda a vida. Evidentemente, sempre há alterações dessas constituições. Mas elas são feitas justamente para dar uma paz social, para o Estado ter ali as regras, como em qualquer família, que tem regras dentro da sua casa, qualquer empresa, qualquer organização social. No entanto, quando essa figura chega ao poder, legitimado pelo voto de uma parcela da sociedade, ele tem conspurcado, atacado exatamente essa estrutura. É o que nós estamos vendo em muitas partes do mundo, e aqui no Brasil não foi diferente. Nós tivemos um delinquente o tempo todo atacando a Constituição do nosso país, junto com o seu séquito e a sua seita, e colocando a responsabilidade naqueles que defendem de fato a Constituição, ou seja, a Suprema Corte do nosso país, como sendo os violadores da Constituição. A gente viu até a petulância dessas pessoas de fora do nosso país fazerem questionamentos ao ministro Alexandre de Moraes como violador das normas. Só que nada disso está dando certo, porque eles acreditam, inclusive, que o ministro Alexandre de Moraes hoje está vivendo um grande dilema. Mas será que está havendo algum dilema? Aqui está tendo uma canal desse da extrema-direita, né? Eles colocando aqui, Moraes enfrenta dilema com convite de Trump a Bolsonaro. Não tem dilema nenhum. O ministro Alexandre de Moraes vai agir como ele tem agido dentro de uma retidão na defesa da nossa Constituição. O Procurador-Geral da República vai avaliar juridicamente se é possível se conceder esse direito ao criminoso, ao genocida, para que ele vá passear fora do nosso país com a promessa de voltar, coisa que, se acontecer, não vai se dar aqui no Brasil. Ou seja, o retorno desse covarde que no último dia do governo dele rapou fora aqui no nosso país, como se diz uma linguagem bem popular aqui, levando joias de forma absolutamente ilícita. Então é o seguinte, obviamente a extrema-direita mundial está articulada ali em torno do Trump, e esse convite a Bolsonaro, que eles não podem ignorar que a figura está indiciada aqui no nosso país, teve esse condão de provocar algum tipo de perturbação política. Mas o ministro não tem que levar isso em consideração, tem que analisar tecnicamente se um criminoso, um indiciado, um bandido tem que ter algum direito, porque senão a flexibilização terá que ser geral. O critério tem que ser aplicado a qualquer pessoa que esteja nas mesmas circunstâncias. Então, do ponto de vista do direito brasileiro, o único passaporte que o Bolsonaro poderia receber é esse aqui, ó, para ir direto para Papuda, e certamente ele irá.
Isso aqui é a coluna do José Simão, né, que colocou essa fotomontagem aqui muito interessante. A extrema-direita continua a pular aqui contra o ministro Alexandre de Moraes. Pavinato responde Moraes após ministro avançar contra a meta. Então a gente tem aqui os serviçais, né, das grandes big techs atuando aqui dentro do nosso país contra a nossa soberania e acho que estão defendendo algum tipo de liberdade. São os delinquentes que atuam contra a Constituição, dizendo que estão defendendo a Constituição. Fake news sobre Pix atinge milhões nas redes e reagir às mentiras contra Lula desafia a nova SECOM. Pois bem, é um desafio e ele vai ter que contar com a articulação de pessoas que estão no embate há muito mais tempo, que somos todos nós aqui nas redes sociais. Vocês que ajudam a gente a fazer o nosso portal, os milhões de brasileiros que estão em outros canais também no campo progressista, que ajudaram, inclusive, a gente ter uma mudança de governo aqui no Brasil para enfrentar esse abismo todo. E o abismo continua pulsando com essas criaturas, né? O inelegível dá ênfase a esse tipo de matéria aqui do Metrópolis, uma matéria vigarista e bandida. E vou explicar por quê. Fiscalização do Pix. Bolsonaro defende derrubar norma da Receita. Gente, a norma da Receita, ela simplesmente mantém tudo aquilo que estava acontecendo no Brasil. Não teve alteração rigorosamente nenhuma. Eu poderia aqui ficar explicando, enfim. Como hoje já teve o auditor da Receita Federal, no ICL, fez ali uma entrevista muito longa, mas você, para confrontar tantas mentiras e tantas intranquilidades, leva tempo, né? E leva tempo, sobretudo, porque alguns veículos como Metrópolis difundem mentiras, como essa aqui. Contribuinte que é autônomo, empreendedor ou que faz chamados freelas e hoje atua de modo informal, isso é, sem registro no CNPJ, MEI, microempresa ou empresa de pequeno porte, terá de submeter às regras sob o risco de cair na malha fina. Gente, isso é muito banditismo, isso é mentira, isso não vai acontecer. Então, olha, o Sidônio lá na comunicação terá muito trabalho, né? Agora, o trabalho que ele terá, ele pelo menos conta com a proteção da nossa Constituição, vinda de alguns ministros como o Flávio Dino, que já mostrou numa reunião passada, e eu vou compartilhar aqui com vocês, que dentro do Supremo Tribunal Federal, essas big techs aí não terão só a oposição do ministro Alexandre de Moraes, não. Vou recordar aqui que o ministro Flávio Dino disse em relação a uma representante do Elon Musk aqui, que estava dizendo que a plataforma tem as suas próprias regras e tal, e o Dino deu opinião sobre as regras internas. Vamos ver aqui. A violência, a glorificação de pessoas relacionadas a episódios de violência, mas esses termos de uso têm um certo limite, que é a própria política da empresa, a compreensão que ela tem com relação ao que efetivamente é violento ou não, ao que viola ou não. Informar a todos que houve mais um ataque em escola hoje em Manaus. Ataque de um estudante com coquetel molotov, faca, etc. Por que eu faço alusão a isso? Para que haja compreensão, que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar os termos de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. Eu não estou preocupado com o termo de uso das senhoras e dos senhores. Eu estou preocupado com famílias em pânico, no país inteiro, em razão da sucessão de ataques de uma epidemia, que deve ser tratado como algo grave e excepcional. Nós não estamos falando aqui de recomendação se é cachorro-quente ou hambúrguer. Nós estamos falando aqui de crianças sendo assassinadas. Então, eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. E isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arque com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso... Então, gente, foi uma sapatada que o ministro Flávio Dino deu e ela não foi revertida até o momento. E não será, né? Então, vida que segue, ou se adequam à nossa Constituição, às nossas regras, ou simplesmente não vão operar aqui. E isso aí eu não tenho a menor dúvida que irá acontecer mesmo. Se brincarem, vão sair do ar e, enfim,
haverá alternativas. E aí eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito bacana. Como vocês sabem, eu acompanho as coisas que estão acontecendo no México, uma transformação muito grande está acontecendo na visão do povo sobre alguns conceitos estruturantes de uma sociedade, como, por exemplo, situações da economia. E a Cláudia Sheinbaum, a nova presidente do México, completou 100 dias. E eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte, ela fez uma prestação de contas de 100 dias na maior praça que tem no México, né, na Zócalo, que cabem ali mais de 500 mil pessoas. É um negócio impressionante. E eu quero chamar a atenção de vocês de uma parte do discurso dela, ela prestando conta desses primeiros 100 dias, e vamos ver como é que o povo mexicano está reagindo com 100 dias de Cláudia Sheinbaum à frente do país deles, né? Vamos ver aqui o discurso dela. Nos critican algunos medios, la comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México iniciada en el 2018. Que se oiga bien, lejos y fuerte. No vamos a regresar al modelo neoliberal. Bom, simples, né? Ela foi discorrendo aí sobre a ideologia, né, que culminou na eleição deles, né, dela especificamente, e que não recuará ao combate que fizeram ao neoliberalismo. Isso não é pouca coisa não, né? Vamos seguir aqui. No vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios. No dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. O som não está muito alto, mas eu acho que está dando para vocês pegarem, né? Uma bandeira muito interessante que a esquerda mexicana pegou, que foi o combate à corrupção. Então isso tem um apelo muito grande também junto ao povo mexicano. E isso aqui, gente, é a imagem das pessoas que foram à prestação de contas de 100 dias de Cláudia Sheinbaum. Veja a multidão, uma coisa muito legal. A prestação de contas perante essa multidão replicada pelas redes sociais, etc, etc. E aí os dados são esse aqui, ó. Pesquisas mostram que Cláudia Sheinbaum, deixa eu ver se sobe aqui um pouquinho, agora aqui não deu para pegar aqui. Cláudia Sheinbaum atinge 80% de aprovação nos primeiros 100 dias de governo. Vamos acompanhar aqui o que se deu nessa história aqui, que foi o Dino, que é ela. Essa aqui, nessa parte que dá para ver melhor. Vamos ver aqui. Le dio 78% de aprobación el día de ayer, Mitofsky con El Economista 64%, y hoy se publica, de las Heras publica que la presidenta Claudia Sheinbaum, a 100 días de gobierno, tiene una aprobación del 80%. Es la casa encuestadora, hay que recordar. Gente, são vários institutos de pesquisa. 80% de aprovação, gente. A Rodrigo Galván de las Heras, director general de las Heras Demotecnia, el estar en comunicación con usted y con nosotros, porque se están cumpliendo justamente 100 días, los primeros 100 días del gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y los sondeos coinciden en que cerca de 3/4 partes de la población aprueba la gestão presidencial. Vamos analisá-lo com Rodrigo Galván. Então, as coisas estão evoluindo no campo do progressismo, né? Então, isso serve como um grande farol para a gente. Eu disse aqui para vocês como é importante a comunicação que eles estão fazendo lá e o resultado que dá no final da história. E, gente, amanhã, às 10 horas da manhã, eu farei uma live sobre China, porque a China está figurando aí como um país que está jogando farol sobre muitas situações e muitas interrogações também. Notícia de hoje. China anuncia o maior superávit de uma balança comercial que o mundo já viu. Quase $1 trilhão. O que significa isso? Você vai saber amanhã, a partir das 10 horas, na live que eu vou fazer, onde você poderá tirar uma série de dúvidas. Eu tenho certeza que você vai ficar super impressionado com o tipo de informação que nós vamos ter aqui amanhã no nosso Portal do José, com um convidado especial que está lá na China e participará aqui ao vivo conosco aqui do nosso papo. Tenho certeza que vai ser muito legal. Então, anote aí, 10 horas da manhã, amanhã, quarta-feira, dia 15. Espero você. Gente, um grande abraço e até lá.